Natter, angiologista e cirurgião vascular, ele que atende ali na Clínica Pro Saúde, está conosco e ele esteve, né, ausente uns programas e está cheio de novidades, que vem 2 programas só para contar das novidades. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Saudades já? Pois é. E ontem até eu estava contando para o doutor, quando eu vi a situação lá do Bruno Covas, que havia diagnosticado um tumor, né, no estômago, e ele tinha tido uma trombose, daí ninguém entende nada, mas o doutor já tinha falado disso aqui, né, doutor? Isso eu falo tanto. O paciente que teve trombose, é obrigatório ele passar por o que a gente chama que é um screening. Screening o que é? Um rastreamento de neoplasia, de câncer. Porque o câncer, a neoplasia é uma das principais causas de trombose. Porque a neoplasia em si ocasiona um estado de hipercoagulabilidade do sangue. E aí ele propicia a trombose. Então, principalmente o paciente tem ou tromboflebite superficial, qualquer tipo de trombose que passa no meu consultório, a gente faz um screening de rastreamento para neoplasia. Então, na mulher, por exemplo. Na mulher, a gente investigaria mama, principalmente, colo de útero, é o principal. Mas mesmo assim, a gente faz um raio-x de tórax para avaliar pulmão, um ultrassom abdominal total para avaliar a cavidade abdominal. Na história, uma investigação bem sobre alterações do hábito intestinal, súbitas do hábito intestinal, que é um sinal de alerta para a neoplasia. Então, o paciente sempre teve um ritmo regular do intestino, tendo as evacuações diárias, e dali a pouco ele começa a ficar muito constipado. É um sinal de alerta que precisa fazer um rastreamento na parte intestinal para ver. Ou ao contrário, o paciente que era muito constipado e começou a ter diarreia frequente, e isso associado à perda de peso é um sinal de alerta maior ainda. Então, nessa consulta, nesse exame físico, nessa conversa, então não é só exames, nessa conversa a gente vai investigando quanto à perda de peso. No homem, a gente tem que avaliar a próstata, que é a principal causa, né? Mas que também a gente avalia toda a história, e com exames de um raio-x de tórax, ultrassom abdominal, avalia histórias de dispepsia, né? Dor, ou problemas digestivos, que é também um fator de alerta, dependendo, pedindo uma endoscopia, e aí você acaba diagnosticando, às vezes, um câncer, e precocemente, né? Então, eu já tive, não foi nenhuma nem 2 pacientes que vieram com trombose, e a gente, na investigação, foi fazer um autoexame da mama, e diagnosticou um nódulo, foi fazer uma punção, fez a biópsia, e era um câncer de mama, muito inicial, e acabou fazendo a cirurgia e o tratamento adequado, e ficou curada. Então, o médico não pode negligenciar isso de maneira nenhuma. Então, se alguém que está escutando aí, tem alguém na família, ou se já teve trombose, e não passou por esse rastreamento, tem que pedir para o médico que atendeu para fazer esse rastreamento, porque isso salva a vida, sim. Importante, né? E como é importante também essa nossa conversa, porque ontem, quando eu ouvi a notícia, que na verdade, né, tinha um câncer de estômago, não me lembrei na hora, falei, bem aquilo que o doutor fala, viu, que a gente não esquece, que você fala aqui. Isso marcado. É o grande, como a gente fala, a medicina preventiva hoje, ela tem que ser enfatizada. Então, a gente tem que sempre estar atento, como eu falei, a gente, mesmo sendo cirurgião vascular, você não deixa de ser médico para você identificar todos esses fatores de risco, então você ter uma visão global do paciente, e a gente é médico em todos os lugares, não só dentro do consultório. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso e, às vezes, chamar a atenção para isso, principalmente na medicina preventiva. E falando em medicina preventiva, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral. Muito bom para a gente falar sobre isso. Falar bastante sobre isso, que é uma patologia extremamente grave e que pode ser prevenida. Então, por isso que foi feito esse Dia Mundial de Prevenção ao AVC, porque é uma doença que tem um impacto gigantesco. Para você ter uma ideia, é a doença que mais mata no Brasil, é o AVC. É o que mais mata. E no mundo, é a doença que mais causa incapacidade. A gente sabe que 70% dos pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral não vão retornar mais ao seu dia a dia, ao seu trabalho.
50% dos pacientes que tiveram AVC vão precisar de um auxílio para o resto da vida, de alguém auxiliando para o resto da vida. O acidente vascular cerebral é um evento agudo, mas ele é decorrente de uma doença crônica, que pode e deve ser combatida e prevenida, que a gente já falou bastante aqui, que é a aterosclerose. Na realidade, a gente tem 2 tipos de acidente vascular cerebral que a gente pode ir conversando aqui e descrevendo, né? O mais grave tem isso? O mais grave e o menos grave? Desses dois tipos ou não? Isso vai depender da intensidade de um e de outro. Então, a gente tem 2 tipos de acidente vascular cerebral, que é o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico, por sangramento. O acidente vascular cerebral isquêmico é aquele ocasionado por uma diminuição importante do fluxo sanguíneo intracerebral, por vários motivos. O mais comum é a aterosclerose. Essa diminuição importante do fluxo sanguíneo cerebral acaba ocasionando lesão das células cerebrais e ocasionando o acidente vascular cerebral, os sintomas do acidente vascular cerebral. O hemorrágico, ele tem o rompimento de algum vaso dentro do cérebro e com o sangramento dentro do cérebro. E é mais relacionado à hipertensão, à pressão alta, também malformações arteriovenosas, alterações genéticas na anatomia cerebral que propiciam aneurismas cerebrais, que propiciam ao rompimento desse vaso e ao extravasamento de sangue dentro do cérebro. O acidente vascular isquêmico é o mais comum. 85% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos. E a grande maioria desses 85%, 90% deles é ocasionado por aterosclerose. Existe acidente vascular cerebral ocasionado por embolias também, que é quando sai, como a gente já conversou daquele caso da academia, que sai uma sujeirinha de algum lugar e vai viajando até uma artéria. No caso dessa paciente que eu atendi diariamente na academia, ele foi para o braço, graças a Deus, é mais fácil de tratar. Mas ele poderia ter ido para o cérebro e aí causado um AVC, um acidente vascular cerebral. Mas o mais comum é a aterosclerose, que é o que a gente já falou aqui outras vezes. O que é a aterosclerose? A aterosclerose é o processo de enrijecimento da artéria e é o processo de deposição de gordura na parede da artéria, formando uma placa. E essa placa vai aumentando cada vez mais, até que chegue a obstruir esse vaso e diminuir o fluxo de sangue para o cérebro. Dentro da aterosclerose, o local mais frequente, 40% dos derrames cerebrais ocasionados por aterosclerose, acontecem por placas de aterosclerose na artéria carótida, que é a artéria a principal artéria, que leva o sangue até o cérebro. Nessa artéria carótida, a placa pode ir aumentando até que chegue a uma oclusão total, e aí diminui muito o fluxo, daí causa lesão nos neurônios. Ou ela mesmo em estágios mais iniciais, dependendo da placa, se é uma placa que a gente chama instável, que é uma placa mole, ela pode ocasionar um rompimento dessa placa e a liberação de debris, a liberação de pequenos trombinhos do local da carótida para dentro do cérebro, que vai também entupir pequenos vasos dentro do cérebro e acabar ocasionando os sintomas e o acidente vascular cerebral. E os sintomas são? Então, o que é o principal disso? Por que a gente fala? Além da prevenção, é porque a identificação do acidente vascular cerebral é muito importante que seja feita pela população em geral, não só pelo médico. Por isso que a gente vai falar bastante dos sintomas aqui. Por que isso? Porque existe uma janela de tratamento que a gente chama de golden hour, na realidade, que é a primeira hora. Isso a golden hour é onde a gente tem que é a hora de ouro, que é a melhor resposta ao tratamento. Mas a gente sabe que se o tratamento é efetuado antes de 3 horas do evento isquêmico, a gente tem um resultado de tratamento e uma recuperação desse acidente vascular cerebral muito, muito, muito maior. Por isso que o acidente vascular cerebral, ele tem que ser, e é importante a gente falar dos sintomas,
que é importante que ele seja diagnosticado pela população em geral. Porque se a população em geral, não, ela só passou mal, aí leva para o hospital, daí até esperar um médico vir, para daí o médico examinar, para daí passar até o diagnóstico do AVC, para daí encaminhar para passou as 3 horas. Certo. Se o paciente é identificado já olha, está tendo um AVC, e a população já leva ele para um serviço de emergência, já direcionado para o tratamento, direcionado para aqui, infelizmente, em Telempo, a gente não tem um centro avançado de tratamento para acidente vascular cerebral. Mas que a gente tem meios de conseguir o transporte para levar esse paciente para Ponta Grossa, para Curitiba, para a gente conseguir chegar dentro dessas 3 horas do evento, para que a gente tenha uma melhor recuperação desse paciente. Então, é bom que as pessoas fiquem atentas a esses sintomas, né? Então, quais são os sintomas principais? Primeiro, perda de força de um lado só do corpo. Isso é um fator que é bem que salta muito aos olhos. Mão segura. Tanto mão quanto às vezes as pernas. O cérebro da gente ele é uma coisa incrível, né? Então assim, os sintomas são muito variáveis, mas o que chama muito o sintoma é isso. Muita atenção, na realidade, é esse sintoma. É a perda de força e a perda de sensibilidade de um dos lados do corpo. Então, envolvendo face, envolvendo mãos, envolvendo perna. Isso é o principal. Então, como que você vai, às vezes, ver? O paciente desmaiou e você quer saber, não, será que... O que faz? Pede para ele segurar teus 2 dedos e puxa de um lado e de outro. Fala assim, segura meus 2 dedos aqui, puxa, segura bem forte. De um lado e de outro. Você identifica, às vezes, que o paciente, dependendo do grau, ele vai estar com perda de consciência, tudo aí é mais grave. Mas eu falo, inclusive, nos sintomas mais leves. Porque às vezes o paciente sente, nossa, parece que eu estou com a mão meio amortecido, o pé meio amortecido, que não é aquele sintoma tão claro aos olhos, né? Então, não, segura minha mão, puxa meu dedo. Você olha assim, nossa, está muito mais fraco esse lado do corpo. Pede para ele mostrar os dentes, fazer assim com a boca. Então, você vê, por conta da paralisia que pode acontecer na parte facial, ele vai entortar a boca. Ele botar a língua para fora, a língua vai desviar. O olho, pede para fechar forte o olho, vai estar também com um déficit de um lado do olho. Deitado, pede para ele levantar a perna de um lado e levantar a perna do outro. Às vezes ele consegue levantar a perna de um dos lados. Então, são fatores que você pode ir identificando que chamam a atenção para você levar esse paciente para um pronto-socorro o mais rápido possível. E coisas simples que pode ser feito realmente em casa. Fora isso, dificuldade de falar. O paciente, como dependendo da área, que o sintoma do AVC depende muito da área que ele atinge o cérebro, né? Então, alteração da visão. O paciente começou de uma hora para outra, parou de enxergar de um lado, é um sinal de alerta também, tá? Que às vezes é um sintoma pequeno, mas que também deve ser chamado a atenção. Dificuldade da fala. O paciente começou a enrolar a língua, também leva num pronto-socorro. Alterações motoras na marcha, vai caminhar, você vê que o paciente está com a marcha alterada, também é um sinal de alerta para o diagnóstico mesmo, quem vai fazer depois é no pronto-socorro, o médico. Mas esses fatores são importantes para você identificar o quanto antes. Porque às vezes o paciente começa, não, estou com uma perda de força desse lado, e aí fica em casa, o paciente dá não é nervoso, dá uma água com açúcar, deixa ele lá, e isso já foi meia hora, aí só falta 2h30, e daí isso vai piorando. Então, se teve esses sintomas, leva no pronto-socorro, por mais às vezes que não seja nada, que seja uma crise de ansiedade, ótimo, vai para lá, vai tomar um calmante e vai embora. Mas não deixar passar essa oportunidade de tratar o paciente dentro dessas primeiras 3 horas. Perda de memória está incluída aí? Perda de memória também é um fator. Então, tudo isso vai depender de qual área do cérebro foi atingida, né? Então, distúrbio sensitivo, não só motor, às vezes o paciente está mexendo bem, mas amorteceu o braço, está com o braço amortecido, ou braço e perna amortecido.
Em casos mais graves, uma alteração do nível de consciência, que o paciente realmente tenha um desmaio, tenha vômito, porque aí dependendo da área que atinge o cérebro, o paciente tem uma liberação emética para você para vômito, isso é importante também identificar. Então são todos esses sintomas que dentro de qualquer suspeita levar para um pronto-socorro para ser feito o diagnóstico, ser feito o exame para avaliar realmente se tem o AVC ou não, para conseguir aqui na nossa cidade, infelizmente, fazer uma transferência para que a gente consiga, num centro de alta complexidade, fazer a desobstrução dessa artéria que está ocasionando o AVC. E quanto mais cedo você desobstrui, menos células nervosas são lesadas. Então, por isso a importância de ser feito o tratamento o quanto antes, para você conseguir chegar nesse local onde está essa obstrução, conseguir desobstruir, começar a passar sangue ali de novo e a gente otimizar essa recuperação do paciente que teve o acidente vascular cerebral. Dependendo do tempo que se passou o AVC, isso já não é mais viável, porque aí as células já morreram, e aí até a desobstrução acaba trazendo um risco de transformar o AVC isquêmico num AVC hemorrágico, por exemplo. Então tudo isso tem que ser feito o mais breve possível para que você consiga fazer uma desobstrução de resgate, que a gente chama, para tirar essa obstrução, voltar a passar sangue e não deixar com que essas células tenham um dano irreversível no cérebro. E isso faz com que as sequelas sejam bem menores. Então isso teria que ser feito dentro de 3 horas? O ideal, a melhor janela terapêutica, né, não obrigatoriamente, às vezes até se faz com mais tempo, dependendo da característica, tudo. Mas a janela terapêutica ideal é as primeiras 3 horas. A golden hour é a primeira hora. O paciente que é tratado na primeira hora tem uma resposta terapêutica muito maior. Mas o principal é dentro dessas 3 horas, a gente conseguir diagnosticar se o paciente está dentro de uma unidade de alta complexidade que possa fazer essa desobstrução para que volte a passar esse sangue no local e diminuir o dano das células nesse local. O que me parece desesperador é que é muito difícil conseguir isso num país em que se usa muito, né, as situações do governo, que a gente está à mercê das coisas do governo, tudo bem, eu até tenho entendimento, eu chego lá quando família e falo, está tendo isso, a pessoa pode falar, meu, mas aqui quem manda sou eu, por isso a importância do diagnóstico, a importância da equipe hospitalar identificar e diagnosticar rápido. Desse olhar, né? Da equipe de logística extra-hospitalar para conseguir levar esse paciente para um centro de alta complexidade, para conseguir fazer isso. Dentro do hospital, aqui, mesmo não tendo esse centro de alta complexidade para desobstruir, já pode se iniciar medicamentos para ir desobstruindo essa artéria, podendo até aumentar um pouco essa janela terapêutica, mas para desobstruir mesmo vai ter que acabar tendo que ser transferido para um centro de alta complexidade. Mas realmente, a gente realmente fica na mão disso. Isso é um problema mundial, na realidade, não é só aqui. Sim. Por isso que existe esse Dia Nacional da Conscientização contra o AVC, que é para tentar realmente melhorar essa logística para fazer com que o paciente chegue nesses centros de tratamento o mais rápido possível. Bom, são 9h26, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, e agora, nesse momento, ele está falando sobre AVC. O senhor falou do isquêmico e tem o hemorrágico. O hemorrágico, ele é por conta do rompimento de um vaso dentro do cérebro e o sangramento dentro do cérebro que faz o que aconteça uma lesão cerebral. Às vezes esse sangramento é de tamanha intensidade que é necessário uma cirurgia para descomprimir o cérebro, que começa a aumentar a pressão dentro do cérebro. Isso vai depender da avaliação através de exames. E a principal causa do AVC hemorrágico é a hipertensão arterial, é a mais comum. Mas, dentre outras causas, ainda tem malformação arteriovenosa, aneurismas intracerebrais que podem romper e ocasionar o sangramento.
O tratamento do AVC hemorrágico, ele é mais limitado, digamos assim, do que o AVC isquêmico, né? O que deve ser feito é realmente acompanhar para evitar a hipertensão intracraniana, que esse sangramento dentro do cérebro aumenta uma pressão, causa uma pressão aumentada dentro do cérebro e às vezes tem que fazer uma cirurgia de urgência para descomprimir o cérebro, tirar esse hematoma de dentro do cérebro para descomprimir ou controlar esse sangramento também. E aí, depois disso, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico, depois dele instalado e com as consequências instaladas, é muito importante a reabilitação desse paciente, né? E aí entra o papel fundamental da fisioterapia, para que esse paciente consiga ter uma qualidade de vida melhor depois do ocorrido em si. Então, a reabilitação motora é muito importante. Mas voltando assim, o mais importante do isquêmico, né? Então, além desse tratamento já na área terapêutica, isso é depois de ocorrido, o mais importante é a prevenção da aterosclerose, que é através do controle dos fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco da aterosclerose? Os principais: tabagismo, é o principal, hipertensão, pressão alta, diabetes e colesterol. Então, a mudança do estilo de vida em si é importante. Um paciente sedentário, com excesso de peso, com excesso de ingestão de bebida alcoólica, tudo isso são fatores de risco para desencadear a aterosclerose e a aterosclerose levar ao AVC. Então, antes até desse diagnóstico precoce depois de ocorrido, o interessante é prevenir para que ele não aconteça. Então, por isso é importante, pacientes que têm esses fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo, além de vida sedentária, excesso de peso, fazer um check-up para fazer essa avaliação desses fatores de risco e serem solicitados exames para rastreamento de aterosclerose. Dentro desses exames, a gente utiliza o Doppler para avaliar a artéria carótida, porque a gente sabe que 40% desses derrames são ocasionados por placa de aterosclerose nessa artéria carótida. E com o ultrassom você consegue identificar essas placas já formadas. E mais interessante ainda, a gente consegue quase que ter como uma bola de cristal, prevendo se esse paciente pode vir a ter ou não placa naquela artéria. Então, hoje a gente tem maneiras de estudar a artéria que nos passa se o paciente tem um fator preditivo positivo para desenvolver placa de aterosclerose naquela artéria. Então, hoje, com o ultrassom e com a tecnologia que a gente tem na clínica, a gente tem um software específico para isso, para análise arterial, que ele consegue medir automaticamente a íntima da artéria. O que é a íntima? É aquela pelezinha que recobre a parte interna da artéria, para avaliar se essa íntima está espessada ou não, se ela está aumentada ou não, em comparação com a idade. Isso varia da idade de paciente para paciente. E se ela está aumentada, isso quer dizer que esse paciente tem um fator de risco preditivo positivo para desenvolver placa de aterosclerose naquele local. E se ela está espessada, então não tem nem a placa ainda, só esse espessamento. A gente pode já iniciar medidas preventivas para que não venha a aparecer uma placa ali. Tanto ali quanto na questão coronariana, no coração. Esse aumento dessa íntima da artéria carótida, a gente extravasa isso para a árvore arterial como um todo, e ele também é um fator preditivo positivo para a doença coronariana. Mesmo a gente não estando olhando o coração em si, como a gente vê esse espessamento na íntima, é um paciente que tem mais risco de desenvolver doença coronariana. E que a gente pode instituir medidas preventivas para evitar esses eventos coronarianos e evitar que naquela região também apareça uma placa de aterosclerose. Esse software do ultrassom, ele vai mais além ainda, ele dá um passo a mais. Ele tem um software que ele analisa a distensibilidade dessa artéria, a capacidade dessa artéria se distender. Então, a cada batimento cardíaco, normalmente toda a nossa árvore arterial, quando o coração bombeia o sangue, que empurra o sangue, ela
aumenta e depois diminui para o sangue, depois que o sangue passou aquela onda de impulso do sangue que o coração deu. Esse software ele consegue medir essa distensibilidade e identificar se essa artéria está começando a enrijecer. Porque o que é a aterosclerose? A aterosclerose nada mais é que o endurecimento da artéria. A primeira coisa que acontece, antes de formar uma placa, antes de começar a aumentar esse espessamento da aritma, a artéria começa a ficar mais rígida, mais enrijecida. E a gente consegue ver exatamente num gráfico, nas áreas que a gente está fazendo o exame, qual área é mais enrijecida e qual é uma área mais propensa a desenvolver a aterosclerose naquela região. E dessa maneira também instituir tratamentos para prevenir o aparecimento de aterosclerose naquela região mais grave. Então, hoje a medicina preventiva está muito avançada. E esse check-up vascular, para quem tem doença, para quem tem esses fatores de risco, para quem tem história familiar, acabei não falando fator de risco, uma história familiar é muito importante ter alguém na família que tenha já tido aterosclerose ou doença coronariana. É importantíssimo avaliar os demais fatores de risco para fazer o controle desses fatores de risco. Então, o que a gente tem que fazer? Paciente obeso, mudar o hábito de vida, voltar a fazer atividade física, perder peso, né? Então sair do sedentarismo, controle do colesterol, a atividade física vai melhorar o HDL, que é o HDL bom, tem que diminuir através da alimentação o colesterol, o LDL, dependendo, às vezes só a alimentação não é suficiente. É necessário fazer o uso de medicamento para diminuir esse colesterol. A atividade física vai ajudar também a diminuir esse colesterol. A pressão alta, o controle rigoroso da pressão é importantíssimo para evitar também. Nem se fala no tabagismo, né? O tabagismo é um dos principais fatores de desenvolvimento da aterosclerose. E o diabetes, controlar os níveis glicêmicos o mais rígido possível para evitar essas lesões também. Doutor, e o AVC pode acontecer em qualquer idade? Em qualquer idade. Ele é muito mais frequente com a idade avançada. Uhum. Com a idade mais avançada, ele vai aumentando ainda mais o risco. A própria idade é um fator de risco. Então, ele é mais comum em pacientes acima de 40 anos. Mais homem, mais mulher? Ou não tem? É equilibrado, mas é mais mulher, mais comum em mulher. Interessante. E o fator de risco, então, a se observar em todas as idades? Todas as idades. Uhum. Muito bem, doutor. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, porque tem muita coisa chegando aqui. Doutor, e tem as novidades também, enquanto o doutor vai falando das outras novidades, porque ele esteve ausente, fazendo cursos, participando de um monte de coisa. Conta pra gente o que tem de novidade nesse mercado vasto que é o seu. Pois é, a gente ficou um mês mercado fora. Vascular. Justamente estudando o meu Instagram, que eu peço para desculpa quem estava acompanhando, eu não sei porque ele caiu e não está mais ao vivo não aqui. Voltou. Não sei porque, deixa eu tentar conectar de novo aqui antes de... Então, a gente ficou esse mês todo fora aí, fazendo treinamento e indo em congressos. A gente trouxe para cá uma grande novidade, né? Porque o que hoje é uma das grandes barreiras de o paciente procurar o tratamento, principalmente estético, das varicoses. Como a gente tem varizes, tem que tratar de qualquer maneira. Mas como a gente sempre fala, o ideal é tratar isso o mais precoce possível, né? Então começou a aparecer um vasinho em vasos menores, procurar. E o que é a grande barreira do paciente procurar esse tratamento? É o medo da agulha ou do laser, é o medo da dor, a ansiedade para fazer o tratamento. Então isso é uma das grandes barreiras que o paciente tem em fazer o tratamento. Apesar de ser, hoje a gente usa, você fez o tratamento, a gente faz o uso do CRIO, do ar gelado, para anestesiar a pele. Uma série de detalhes técnicos a gente usa para diminuir a dor. Então, quando a gente vai usar na parte do tratamento, a gente não está usando laser, está usando agulhinha, então tem uma série de coisas que a gente faz para o paciente não sentir o mínimo de dor possível. Sim, perfeitamente. E a grande maioria das pacientes, da maneira como a gente faz, da maneira como eu faço, eles relatam que nem sente a picadinha da agulha. Não sei se você lembra disso, mas realmente quando o paciente vai me procurar, doutor, mas eu quero fazer a laser porque eu não quero, tenho pavor de agulha, tenho medo da dor da picadinha, eu já explico.
que o laser serve para melhorar a eficácia do tratamento. Mas ele é um pouco mais doloroso do que a própria agulhinha, né? Você lembra bem do tratamento? Porque a agulhinha, geralmente, o paciente, com a maneira que a gente faz, trocando a agulha frequentemente, você vê que eu sempre... Mas quase não sente. O laser é a mesma coisa, o próprio crio anestesia a pele, e isso deixa o tratamento bem confortável. Mas a gente quis ir além, para trazer mais conforto ainda para o paciente. Para trazer mais esse conforto, e mais do que isso, mais do que o conforto, mais do que tirar a dor, melhorar a tensão, aquela ansiedade que o paciente tem durante o tratamento, a gente foi atrás de uma técnica que a gente chama de ANOX, que é uma técnica de sedação consciente, analgesia sedativa consciente, em que a gente usa o óxido nitroso. É um gás que é encontrado na natureza, na realidade, mas que ele é preparado e é condimentado, e a gente usa ele para o paciente ficar com essa máscara, sentindo esse arzinho, e isso vai praticamente tornar o procedimento indolor e tranquilo. Isso não vai anestesiar o paciente. O óxido nitroso é um gás medicinal muito antigo, muito antigo. Ele deixou de ser usado porque ele não é um agente que consegue fazer uma anestesia geral, não é. E por isso que ele acabou deixando de ser usado intra-hospitalar. Só que a gente não quer essa anestesia geral. A gente quer uma leve sedação. E ele é ideal para isso, porque ele é extremamente seguro, ele pode ser usado em todos os pacientes. Até a gente fala assim, quanto mais fatores de risco o paciente tem, mais é importante o uso desse óxido nitroso durante o tratamento. Por quê? O estresse, a ansiedade, durante o tratamento, vai elevar o paciente que já é hipertenso para fazer esse tratamento. Então ele vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, a pressão sobe, e isso o óxido nitroso vai segurar, porque ele vai dar essa tranquilidade em fazer. Então a gente fala, quanto mais fator de risco o paciente tem, melhor para usar o óxido nitroso. Porque a gente controla o que estaria trazendo mais risco para o paciente nesse momento, que seria o aumento da pressão, a ansiedade, o medo que vai estar tendo. E a gente usando o óxido nitroso, ele tem uma indução muito rápida, então o paciente não vai dormir, ela vai ficar acordada durante todo o tempo, consciente, só que ela vai ter uma sensação de bem-estar tão grande e um relaxamento tão grande que ela nem vai dar bola para aquele, além do efeito anestésico, né, que ele tem um efeito anestésico que atua diminuindo a dor, mas ele vai além disso, essa sensação de tranquilidade, essa sensação de relaxamento, e que a gente fala para o paciente, se você tiver vontade de dormir e cochilar, você pode descansar e dormir, o paciente vai chegar a tirar esse cochilinho durante o tratamento, mesmo a gente disparando o laser, fazendo a esclera, pelo grau de relaxamento que ela chega, não pela indução exatamente que o óxido nitroso faz para ela dormir. E tirou a máscara? Tirou a máscara, 2 minutos o paciente acorda, sai dirigindo do consultório. Pode dirigir tranquilamente. Isso é uma evolução, é um passo, mas é um diferencial que a gente consegue. Então, o paciente que tem medo de agulha, que tem ansiedade, que tem medo do médico até de ir, medo da dor que vai sentir, isso é uma enorme tranquilidade para o paciente poder ter disponível e fazer isso. E a gente vai oferecer isso a todos os pacientes que vão fazer o tratamento dessas varizes, e isso vai trazer um benefício muito, muito grande para o paciente nesse sentido. Maravilha. Já está à disposição? Já. Opa, aí, já estamos. Vou ter que voltar então para experimentar. Ontem a gente é engraçado, né? Ontem a gente fez em 2 pacientes que já vinham fazendo, que a gente sabe, a gente divide o tratamento em sessões. Sim. Então, esses 2 pacientes, um já tinha feito 2 sessões e o outro já tinha feito 4 sessões, sem o óxido nitroso. E aí a gente começou a fazer... Não precisa nem das bolinhas para segurar. Não precisa nem das bolinhas. Tem umas bolinhas que a gente aperta assim. Aí a gente fez com o óxido nitroso as 2. Doutor do céu, nunca mais eu faço nada sem esse negócio. Sem esse arzinho. Não senti Tudo nada, relaxou, dormiu, aí eu coloco uma musiquinha bem gostoso para ficar vira terapia. Vira quase uma terapia. Isso, no treinamento, os
os colegas que fazem o treinamento falam. E às vezes o paciente fala assim, doutor, eu posso vir aqui só para fazer a osteoartrose, não precisa nem tratar minhas pernas. Porque ele realmente traz uma sensação de bem-estar, de relaxamento tão grande que é muito interessante, um diferencial bem grande que a gente traz para aumentar ainda mais o conforto e a tranquilidade para os pacientes para fazer o tratamento. Muito bem. Doutor, tem pergunta aqui. Regina, que fez os exames, deu alto colesterol, o médico cortou tudo de gordura, inclusive óleo de soja, por ser vegetal. Óleo de soja é ruim para o colesterol. Usar azeite de oliva pode usar para cozinhar? Isso não é sua praia. Meio confuso. Colesterol alto. A preocupação dela é o óleo, né? Se o óleo faz aumentar o colesterol ou não. O melhor óleo hoje para cozinhar é o azeite de oliva, né? Hoje soja, né? Tudo isso. Não é a minha área, acho que o doutor Vinícius é capaz de... Sim, doutor Vinícius é terça-feira. De falar melhor sobre essa pergunta para ele. Mas hoje o melhor óleo para se usar para cozinhar, porque eu falo isso mais porque a minha esposa é muito ligada nisso, é o azeite de oliva, né? Mesmo para você fazer fritura, eu sei que às vezes o custo, né, é mais alto, mas é o melhor óleo para fazer é o azeite de oliva. Deixa eu ver aqui. Doutor, de vez em quando tem um problema no olho esquerdo, derrame de sangue na parte branca, fica tudo coberto, dói, já consultei. Nada a ver, né, doutor? Tem alguma coisa a ver não, com tem que ver a pressão alta, né? Tá. Esses derrames aí podem ser decorrentes de pressão alta. Então, ela tem que ver como é que está a pressão dela. Mas se ela já foi no oculista, o oculista deve ter avaliado Ele isso. falou que foi derrame e foi no olho, né? Já deu mais de uma vez. Tem que ver se ela é hipertensa, se ela... que uma das causas dessas pode ser pela pressão alta. Mas o melhor até ela procurar um oftalmologista para avaliar o porquê desses sangramentos, e dependendo do que o oftalmologista falar, provavelmente o oftalmologista vai encaminhar ela para um cardiologista para ver realmente qual a causa disso. Porque, como o doutor disse, ele diagnosticou câncer, né? Não é a sua área, mas através de uma consulta. É o caso aqui, né? O oftalmologista pode dizer, olha, né? Não tem problema no seu olho, você está com uma pressão muito alta, lá com 200 e pouco, aí pode realmente fazer essas hemorragias conjuntivais. Bom, doutor, então para a gente finalizar, nesse dia muito importante, essa conscientização que a gente tem, né? Dicas para colocar em prática já para o horário do almoço. Então, mudança do hábito de vida, mudança desse mindset, atividade física, perda de peso, controle de bebida alcoólica. Se fuma, não tem nem o que comentar, né? Hoje, mais do que isso divulgado, o mal que o tabagismo faz, às vezes o paciente pensa no cigarro só para não ter câncer. Na verdade, o cigarro traz uma infinidade de mal, né? Dentre eles, o câncer, né? A parte circulatória é até mais perigosa do que a parte do câncer. Então, parar de fumar, controle da pressão alta, controle do diabetes, prevenir, isso é o ideal. Prevenir a aterosclerose, que é a principal causa do derrame. Isso é a base de tudo. Fora isso, identificação precoce de um acidente vascular cerebral, com aqueles sintomas que a gente conversou, perda de força de um dos lados, perda de sensibilidade de um dos lados, alteração da fala, quando você for, talvez o público em geral avaliar o paciente, pedir, segura a mão, vê se está muito realmente diminuição de força de um lado, pede para abrir bem a boca para ver se tem um desvio na boca, leva o mais rápido possível a um pronto-socorro para que ele seja atendido, identificado e que seja instituído as medidas terapêuticas nessa janela de tratamento principal, que são as primeiras 3 horas após o evento. Então, acho que se fosse para deixar esse recado, hoje são essas duas coisas, a prevenção da aterosclerose, para que o acidente vascular não venha a ocorrer. Então, lembrando que ele é um evento agudo decorrente de uma doença crônica, que é potencialmente controlável, diagnosticada e controlável. E que ela tem que ser diagnosticada como ela é uma doença silenciosa. Até que se dê o evento agudo do acidente vascular cerebral, esse paciente tem que fazer a busca ativa por essa doença, através de um check-up, que a gente chama de check-up vascular. Fazer essa avaliação dos fatores de risco, fazer esse screening, esse rastreamento para ver se já não tem essas placas, para
ser instituídas medidas terapêuticas para evitar a progressão disso e fazer o que a gente chama de prevenção primária, para que não venha a acontecer o AVC. E o segundo ponto é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, para que isso evite consequências maiores e sequelas maiores no futuro. Lembrando que essas 3 horas são fundamentais e que no tratamento sendo feito dentro dessas 3 horas, a possibilidade de recuperação é muito, muito maior. Eu vou publicar no meu Face, no meu Instagram, um videozinho muito bonitinho, muito interessante. Quero que todos entrem lá para olhar. Lindo o vídeo que mostra a história de um menininho de provavelmente ter seus 8, 9 anos, que estava brincando com o avô e o avô, isso é um desenho animado, mas que é muito legal, que ele traz muita mensagem naquilo ali, né, de amor e de cuidado. E o menininho estava brincando com o vô e o vô caiu desmaiado. E ele tomou, mesmo tendo 8 anos, ele tomou todas as atitudes exatamente corretas para conseguir que o vô dele fosse tratado dentro dessa janela de 3 horas e que pudesse voltar para casa e continuar brincando com ele. Então é um vídeo lindo, é muito lindo o vídeo, que eu acho muito legal os pacientes entrarem e verem, assistirem esse vídeo. E ali tem o passo a passo do que, dentro desse enredo, dessa história linda que o vídeo conta, tem o passo a passo do que deve ser feito num paciente que se suspeita ter tido um acidente vascular cerebral. Então, assim, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo traz muita informação, é um vídeo muito lindo pelo enredo como um todo, mas ele é muito informativo também. Então, entrem vai estar tanto no Instagram quanto no Face, para compartilhar esse vídeo, que isso traz muita informação do que fazer no momento em que o paciente tem um AVC. E no Instagram, entra em Dr.Zatar_vascular. Certo. E no Facebook é Pro Saúde Vascular. Então, tem 2 endereços para vocês entrarem e ficarem, né, bem atentos. Doutor, obrigada, e não suma, né? Não, agora vamos... A gente tem que... Na realidade, isso é uma consequência de a gente estar numa cidade pequena. Sim. E a gente... eu tenho essa missão, é trazer aqui para Telêmaco, e os pacientes aqui de Telêmaco terem disponível o que o mundo tem disponível hoje. Né? A medicina é globalizada, a informação é globalizada. E a gente tem que trazer uma medicina globalizada. Então, apesar de a gente estar numa cidade de interior, isso é digamos, eu falo que a minha missão é ter aqui em Telêmaco tudo que o paciente poderia ter para tratar dentro da cirurgia vascular numa cidade grande. Sim. Então, isso traz essa consequência. Eu escutei muitos pacientes reclamando, doutor, mas você ficou tanto tempo fora. A gente fica fora para conseguir ter toda essa formação, essa atualização e conseguir trazer isso aqui para Telêmaco. Então, apesar desse tempinho que a gente fica fora, é realmente pensando nos pacientes, para trazer o que tem de melhor dentro da cirurgia vascular aqui para a cidade. Então, o paciente que trata hoje com a gente, ele pode ter a total tranquilidade que a gente está muito, muito à frente até do que em locais como Curitiba ou em cidades grandes. Tem muitos profissionais que não têm todo o recurso e toda a tecnologia que a gente tem hoje aqui em Telêmaco. E foi isso que acabou, a gente comenta, Sim. né? Que eu consegui, com isso, com essa mentalidade, inverter, né, esse caminho que antes os pacientes saíam de Telêmaco para tratar fora, e hoje 40% dos meus pacientes vêm de fora para tratar comigo. Esse aqui. É um orgulho para todos nós. É muito legal, esse é um orgulho que eu tenho também. Me emociono pensando nisso, Sim. porque isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, é coisa que eu amo e adoro fazer. E ter isso aqui, é um orgulho grande ter isso, oferecer para Telêmaco, que é a cidade onde eu nasci, que é a cidade que deu tudo o que a gente tem, a minha família toda saiu daqui, então eu tenho uma paixão muito grande por Telêmaco, é por isso que eu quero trazer tudo para cá e oferecer o que existe de melhor aqui em Telêmaco, sem precisar o paciente sair para fora. Não, e é um orgulho e uma tranquilidade, porque, né, como todo mundo sabe, a gente está sempre comentando aqui, eu fiz todo um tratamento, não faltei um dia no serviço, não tive problema nenhum, graças a Deus, tranquilo. E ele falava assim, pode sair, vai trabalhar. Eu falava, doutor, tem dó, né? Pelo menos um dia. Não, pode ir. Deve. Doutor, obrigada. Não, obrigado, um abração a todos, muito bom estar de volta. Para nós também. Tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Beijo. Então, vocês ouviram o doutor Antônio Carlos Zatar, que é angiologista e cirurgião vascular, hoje falando mais de AVC.
E qualquer informação, você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp 98404-2161. Telefone da Clínica Pro Saúde é o 3273-1542. Informação, música e alto astral. Mas é mesmo, quando eu falo para os outros, mas como? E daí quanto tempo você ficou de perna pro ar? Eu falei, gente, não tem que ficar de perna pro ar. Eu não faltei nada, eu saí de lá e ia trabalhar a pé, ainda ia a pé. Deve, né? Eu tô indo obrigado, eu ia a pé.